Fala moçada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Na aula de hoje nós vamos começar a nossa conversa sobre a ocupação do interior, a conquista efetivamente daquilo que era conhecido como o sertão do Brasil, realmente então aquelas áreas mais distantes do litoral. Eu dividi essa nossa aula em três para que a gente possa ver todos os fatores, ou os principais, é claro, que foram responsáveis por essa ocupação do interior da colônia portuguesa na América. Na aula de hoje, nós começaremos falando do papel da pecuária nesse sentido. Vamos juntos então, vamos contar história. Então vamos lá, olha, para nós começarmos aqui, vamos entender onde é que nós nos situamos no nosso curso. Nós estamos ainda falando do Brasil colonial e, como eu disse para vocês, nós vamos entender a interiorização, a ocupação do interior da colônia em três momentos distintos. Eu acrescentei aqui um quarto, mas que na verdade terá uma responsabilidade maior pela ocupação do litoral, que na verdade é esse primeiro aqui, olha só, são as expedições militares. Nós falaremos nesta aula um pouquinho sobre elas, mas nós vamos nos concentrar principalmente naqueles fatores responsáveis pela interiorização da ocupação colonial, que foram a pecuária, que nós veremos nesta aula, e nas próximas duas aulas nós veremos o papel dos jesuítas e posteriormente na terceira aula o papel das bandeiras, das entradas e bandeiras, sem dúvida nenhuma, o fator mais importante para a expansão do Brasil para o interior, que naquela época era chamado de sertão. Então, os sertões brasileiros nada mais eram do que a parte mais distante do litoral. É claro que ela foi ocupada primeiro. E um dos grandes motivos que levou a essa ocupação litorânea foi, vocês sabem, a plantação de cana-de-açúcar, mas também as expedições militares que nós falaremos daqui a pouquinho. Olha lá então. Quando a gente pensa, pessoal, na conquista do interior da colônia, a gente tem que lembrar que até o fim do século XVI, a colonização portuguesa da América se restringiu praticamente que ao litoral. Pouco, inclusive, se conhecia do interior da América Portuguesa. E aqui nós temos algumas estimativas. Lá no final do século XVI, lembrem-se que o século XVI acaba em 1600, então mais ou menos ali por volta de 1600 estima-se que a população brasileira girava em torno de 70 a 100 mil habitantes, claro, incluindo aí os índios que haviam tido, algum tipo de aculturamento com os espanhóis, tá certo? Então, quando a gente fala aqui nesse início, a gente tem que pensar o seguinte, que vai haver uma mudança, porque nos séculos seguintes, o Brasil, o sertão, olha só, e outros pontos do litoral, então, nos séculos seguintes, porém, ganhou o sertão e outros pontos do litoral, essa ocupação. Então, ela vai adentrar os sertões brasileiros. Esse avanço é uma das consequências da União Ibérica. E é por isso que a gente comentou bastante que uma das principais consequências da União Ibérica foi justamente o que, pessoal? Foi a revogação tácita, olha só, uma revogação ou suspensão tácita do Tratado de Tordesilhas, que dividia a América entre Portugal e Espanha. Mas se agora o rei da Espanha era o mesmo rei de Portugal, vocês se lembram da nossa aula de União Ibérica, em 1580 então, Filipe II da Espanha se torna também rei de Portugal, coroado como Filipe I de Portugal. Então, que diferença faz, se nós estaremos do lado de cá ou do lado de lá de uma linha que simplesmente dividiria terras pertencentes ao mesmo rei. Ou seja, os colonos brasileiros ficarão livres para cruzar o Tratado de Tordesilhas à vontade. E é justamente isso que efetivamente vai acontecer, principalmente já no século XVII. A partir então do final do século XVI, nós teremos essa expansão ganhando força. Olha só, vamos então entender quais foram os principais fatores responsáveis por essa expansão. Então, o avanço da colonização vai estar associado, olha só, às expedições militares, como eu disse para vocês, elas tiveram inicialmente um papel mais importante na ocupação litorânea, mas aí sim nós falaremos na aula de hoje principalmente sobre a
pecuária, a criação de gado, né, que será fundamental para a economia local da colônia. Nas próximas aulas nós veremos mais dois fatores importantes. Os jesuítas, que vão adentrar o interior para catequizar os índios, e principalmente as entradas e bandeiras, que será o tema então da nossa terceira aula sobre a interiorização da ocupação colonial. Tá certo, galerinha? Vamos começar então falando sobre as expedições militares, como eu disse para vocês, com maior relevância para a ocupação do litoral e a formação, o surgimento de alguns povoamentos, tá certo? Então, olha lá, desde o início do século XVI, piratas e corsários europeus assaltavam a costa da América em busca de riquezas. Vocês se lembram principalmente do pau-brasil, não é isso? Mas olha só, com a União Ibérica, a pirataria no litoral brasileiro se intensificou. Por que isso, pessoal? Lembram-se que nós falamos que a Espanha ela tinha inimizade com muito mais países do que Portugal, inclusive com os holandeses e com os britânicos, sem contar os franceses, que já há muito tempo invadiam o litoral brasileiro, né, e acabavam saqueando, né, pilhando alguns produtos que tinham valor comercial na Europa. O que acontece a partir de agora, então, é um aumento justamente dessa pirataria e também aquela pirataria que é paga pelo Estado, né, pelo Estado de origem, que são os corsários. Por conta disso, é claro, então, que Portugal, agora em união, né, sob o comando do rei da Espanha, vai mandar para o Brasil, então, algumas expedições militares justamente para a defesa aqui do nosso litoral, tá bom? Então o governo luso-espanhol reagiu. Reagiu como? Enviando expedições militares, erguendo fortes em pontos estratégicos do território colonial. Então nós vamos falar sobre alguns desses fortes, tá legal, galera? Olha lá. Embora as expedições contassem com orientação e apoio do governo, né, da coroa espanhola ou luso-espanhola, foram os colonos luso-brasileiros, ou seja, aqueles habitantes aqui do Brasil, e seus aliados indígenas que lutaram efetivamente pela defesa e conquista, principalmente do norte e do nordeste colonial. Claro, eram as áreas mais invadidas, como vocês sabem, a exemplo, né, das invasões holandesas, que nós já falamos, sem contar da invasão francesa, mas mesmo das pilhagens, né, feitas por piratas e corsários, sempre o norte e o nordeste eram mais atacados, mais visados, tá bom? Então vamos ver aqui alguns fortes que foram criados por conta, né, do envio dessas expedições militares. Então olha só, já em 1584 nós temos aqui o forte de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, que em torno do qual se formou um povoado que deu origem à atual cidade de João Pessoa, na Paraíba, né? Então desses fortes aqui que foi criado ainda no século XVI. Ainda no finalzinho do século XVI, nós temos o Forte dos Reis Magos, olha lá, na atual cidade de Natal, localizado em uma posição estratégica, principalmente porque ele foi erguido sobre um coral de recifes, né? Olha só, então, muito bonito. Até hoje é possível visitar alguns desses fortes aqui, tá legal? Continuando então, já em 1616, nós temos aqui, olha só, a instalação do Forte do Presépio, que vai dar origem a Belém do Pará e que foi muito utilizado, inclusive, né, no combate à ocupação francesa do Maranhão, né, quando os franceses ocupam São Luís. Olha lá. Então, localizado na foz do rio Amazonas, ele foi construído para defender o pequeno povoado português chamado de Feliz Lusitânia e que deu origem à atual cidade de Belém, na capital do Pará. E além disso, vocês sabem que nós tivemos também a instalação de um forte em São Luís, que foi, na verdade, erguido pelos franceses e que posteriormente será tomado após a expulsão, né, após o fim da França equinocial, será tomado então pelos portugueses. Tá legal, galera? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, as expedições militares elas tiveram uma importância muito mais nesse início sobre a ocupação do litoral e principalmente, como nós vimos, né, a defesa e a instalação de alguns povoamentos no norte e no nordeste do Brasil. Mas foi efetivamente a pecuária, principalmente nessa nossa aula de hoje, que nós veremos então como a pecuária, quando a gente pensa no Nordeste,
como foi então que ela ajudou muito a interiorizar a ocupação colonial. Olha lá. Então houve um importante papel na economia colonial, um papel local, olha só. Pois além de alimento, os animais serviam de força motriz e também de meio de transporte. Então, nos engenhos, muitos animais eram utilizados, né, tanto para arar a terra, para o cultivo, mas também, olha só, né, para movimentar ali os engenhos, os moinhos que haviam justamente na produção do açúcar brasileiro, tá certo? Então, a pecuária, esses animais, eles precisavam, obviamente, ser criados para então ser posteriormente vendidos para os engenhos. O que nós vamos ver, pessoal, olha só, é que a finalidade do gado, a finalidade da pecuária era atender o mercado interno. Então nós temos aqui algo um pouquinho diferente daquela lógica colonial, do pacto colonial, de que sempre a atividade econômica na colônia deve atender aos interesses da metrópole. No caso da pecuária não foi assim. Olha só, a pecuária, portanto, ela não se enquadrava plenamente nas regras do sistema colonial e por isso ela era pouco incentivada pela metrópole. Mesmo assim, ela foi fundamental, inclusive para o grande centro dinâmico da economia brasileira, que eram os engenhos de açúcar, tá legal? Então, olha só, para incentivar a produção de cana, a pecuária foi proibida no litoral. Então, não só a metrópole, né, Portugal, não incentivou a pecuária, eles proibiram a criação de gado no litoral, porque eles queriam que no litoral fosse plantada cana-de-açúcar, que ali estivessem instalados os engenhos mais próximos do mar para o posterior escoamento dessa produção, no caso do açúcar, para a Europa, tá certo? Assim a atividade se espalhou pelo interior. Então foi um dos motivos pelos quais, né, a pecuária então vai ajudar a ocupação do interior nordestino, especialmente da Caatinga, tá bom? Então, no período colonial, a pecuária se desenvolveu em duas grandes regiões criadoras. E principalmente quando a gente pensa no Nordeste, nós estamos falando da Caatinga. E também nós teremos uma importante economia pecuária no sul do Brasil, quando a gente pensa ali nas Campinas, né? Nas estepes ali do Rio Grande do Sul, tá legal? Vamos falar um pouquinho então sobre isso. Começando aqui pela pecuária nordestina, que é a mais antiga área criadora do Brasil e avançou para o sertão seguindo geralmente os cursos dos rios, até mesmo, vocês sabem, por conta do clima e da vegetação da região, ao longo ali, né, das margens dos rios, onde seriam encontradas terras pastagens para esse gado, tá bom? O gado ele era usado para abastecer os engenhos, principalmente como animal de carga e também um pouco como comida, né? A carne era utilizada como comida, especialmente após, né, ela ser salgada e se tornar o charque. Principalmente os escravos consumiam muito essa carne, né, o charque, e era talvez uma das principais fontes de alimentação da mão de obra escrava. Pessoal, com a chegada do ouro, o gado passou a abastecer a região mineradora. O que acontece então? Olha só, a região mineradora ela está distante do Nordeste, né? Minas Gerais não é tão perto assim do Nordeste, e isso vai deslocar um pouco essa produção de gado, de animais, mas não só de gado, né? A pecuária também contou com a produção de mulas, né, para o transporte, para a carga, vai deslocar então para o Centro-Sul, e especialmente o Rio Grande do Sul passará a ser o principal fornecedor então desses animais para a região mineradora. Então, além do couro e da carne, os pecuaristas nordestinos forneciam a carne seca. O problema, como eu disse para vocês, é que nós começaremos então a ter o mercado consumidor um pouco distante do Nordeste, o que vai enfraquecer nesse sentido a produção pecuária nordestina, tá certo? Bom, a expansão ocorria muitas vezes pela invasão de territórios indígenas,
ocorrendo inúmeros conflitos entre índios e os pecuaristas. Claro, pessoal, se nós falamos, né, que a população estimada do Brasil ao final do século XVI era entre 70 e 100 mil habitantes, é claro que nós não estamos levando em consideração os indígenas que ainda não haviam tido contato com os portugueses, que ocupavam efetivamente o interior do Brasil. Então, conforme a produção de gado, né, ia entrando, se interiorizando, é claro que eles começaram a entrar em terras ocupadas pelos indígenas e os conflitos foram inevitáveis. No século XVIII, a pecuária nordestina então vai entrar em decadência, como eu disse para vocês, em decorrência, né, a concorrência com outras regiões mais próximas da zona mineradora, especialmente lá no Rio Grande do Sul, tá certo? Vamos então falar dessa outra área de produção de gado e também de mulas, né, de animais de carga, que foi o Sul, especialmente o atual Rio Grande do Sul. Então, em todo o período colonial, a pecuária foi a única atividade importante na região. Então, percebam que quando a gente fala lá do sul do Brasil, efetivamente é a pecuária que será o grande centro dinâmico da economia, porque ali nós não tínhamos uma região importante de produção de açúcar, também não tínhamos, é claro, extração de ouro no sul. A extração de ouro estava, né, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, e é justamente então se aproveitando da necessidade de abastecimento da região mineradora que o sul vai desenvolver a pecuária e também, é claro, além de abastecer essa região mineradora, vai produzir o couro, né, tanto para o mercado interno quanto para a exportação. Então, nas estâncias, o trabalho era assalariado, olha só, diferente, portanto, do trabalho que nós tínhamos no Nordeste, né, nos engenhos, e também do trabalho na área mineradora, porque era o trabalho escravo que prevalecia. Quando nós falamos da pecuária sulista, principalmente, nós estamos falando do trabalho assalariado, que era executado tanto por brancos quanto por índios e mestiços. Então veja só a diferença. E aí você vai me perguntar, por que, professor, que eles não empregaram, então, os escravos africanos aqui? Porque o escravo era muito caro. E embora a pecuária tenha se desenvolvido bastante e alguns pecuaristas tenham ficado muito ricos, de modo geral, era uma economia secundária em relação à nossa economia principal, que foi, né, o açúcar e, posteriormente, também o ouro, tá certo? Então, eles muitas vezes não tinham condições econômicas de adquirir muitos escravos, precisavam optar pelo trabalho assalariado, né? E alguns, é claro, também tinha a escravização do índio, mas que acabou não sendo tão comum assim quando nós pensamos na pecuária. Olha lá. Quando a gente fala então aqui, pessoal, da pecuária sulista, até fins do século XVIII, a atividade principal era a produção de couro. Por isso que ela é chamada, olha só, de época do couro. Parte da carne, inclusive, era desperdiçada. O couro era tão mais importante do que a carne que se produzia tanto que acabava não tendo mercado consumidor para toda a carne que acabava sendo gerada após esse gado ser abatido. Ou seja, uma parte da carne acabava sendo desperdiçada porque ainda não havia um mercado consumidor tão importante para essa carne. Mas isso vai mudar em 1780, tá aqui, quando surge a indústria do charque, que permitiu a evolução dos métodos de criação. Portanto, agora com a indústria do charque, já que o sal ajuda a conservar a carne, é possível agora, né, transportar essa carne para principalmente ali a região mineradora e com isso, né, manter a carne em bom estado de conservação para ser comercializada. Além do gado bovino, foi significativa no Rio Grande do Sul também a criação de cavalos e mulas que eram muito usados na região mineradora para o transporte de cargas, tá certo, galera? Então vejam que a pecuária foi uma atividade secundária que esteve muito mais relacionada às necessidades locais da colônia do que aquilo que nós falamos, né, dos grandes ciclos econômicos ligados ao pacto colonial, como foi o caso do açúcar, como foi também o caso do ouro, que nós veremos aqui na sequência do nosso curso, tá certo? Então, a interiorização, ela teve uma importante influência, um importante papel
da criação pecuária, né, da criação de gado e também de cavalos e mulas aqui na colônia portuguesa da América. Na próxima aula, então, nós voltamos para falar um pouquinho do papel dos jesuítas e, é claro, na mais uma terceira aula sobre esse assunto, nós veremos finalmente o principal fator de interiorização da ocupação colonial, que foram as entradas e bandeiras. Deixo a todos vocês um forte abraço.